módulo de número 3, a importância de ser batizado. Mas antes de darmos prosseguimento na aula desta classe virtual, vamos fazer uma pequena recapitulação. No módulo número 1, falamos sobre o problema da humanidade. Todos pecamos e estamos destituídos, separados da glória de Deus. O problema universal do pecado. No módulo número 2, falamos sobre a solução de Deus para o pecado. Foi enviar Jesus para que você o aceite como Senhor e Salvador de sua vida. E agora, no módulo de número 3, vamos falar a importância do próximo passo. Primeiro, você reconhece que é pecador. Segundo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E no terceiro passo, você aceita ser batizado. Então, hoje, nós vamos falar sobre a importância de ser batizado na nossa classe, que você vai estar acompanhando através dos nossos slides aqui juntos essa tarde. Bom, por que eu devo ser batizado? A grande pergunta que as pessoas falam: pastor, eu ouvi falar que o batismo não salva, e então por que eu devo ser batizado? Então eu vou te dar algumas razões para isso. Primeiro, você precisa ser batizado para seguir o exemplo de Jesus. Jesus nunca cometeu pecado algum. Jesus, sendo o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele se fez batizar por João Batista. Em Marcos capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Eu quero mostrar a você um pequeno desenho animado que nos mostra o batismo de Jesus segundo aquilo relatado na Bíblia. Vamos ver esse vídeo? Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você quer ser batizado por mim? Deixe que seja assim. É dessa maneira que cumpriremos a vontade de Deus. E João concordou. Ok, você viu o vídeo do batismo de Jesus, vendo que ele deixou-se batizar por João, que muitas pessoas pensam que o sobrenome era Batista. Não, João o Batista é um apelido. Batista vem do grego baptizen, que significa aquele que imerge, aquele que mergulha uma pessoa em água. Nós também precisamos ser batizados porque o próprio Jesus ordenou, ele não deixou isso como uma opção. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a gente vê na Bíblia que Jesus não deu uma opinião, uma sugestão. Você deve pensar sobre ser batizado. Não, Jesus mandou a igreja batizar e ensinou que cada pessoa que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida deve passar pelas águas do batismo. Então, isso é um ato muito importante da vida cristã. Terceiro, para mostrar que eu sou um convertido. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou um convertido. Em Atos, capítulo 18, versículo 8, diz a palavra de Deus que muitos dos coríntios, ouvindo a palavra de Deus, criam e eram batizados. Em 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, o batismo é um dos mandamentos, é a primeira ordenança da igreja. Então, nós, quando aceitamos Jesus e vamos mostrar para as pessoas, pelo nosso testemunho, que nós somos convertidos, nós passamos espontaneamente pelo batismo das águas.
Qual o significado do batismo? Por que será que batismo se chama batismo? Qual é a simbologia que está por trás desse ato abençoado? E eu vou mostrar para vocês, através da palavra de Deus, algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas é que o batismo ele ilustra a morte e a ressurreição de Cristo. Sabe uma coisa? Quando eu vou batizar uma pessoa, eu pego a pessoa pela mão, com muito cuidado, e eu a mergulho deitada na água, simbolizando a morte da pessoa, e aí eu puxo com muito cuidado, tirando da água, que é a ressurreição. A água é como se fosse a sepultura. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, diz a Bíblia, foi sepultado e foi ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 4. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ok? Outro motivo por que nós devemos ser batizados é para ilustrar a minha nova vida como cristão. 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando eu aceito Jesus, eu reconheço os meus pecados, que eu estava longe de Deus, eu resolvo aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e começa um processo de santificação na minha vida. Aquele que xingava, não xinga mais; aquele que matava, não mata mais; aquele que roubava, adulterava, fazia qualquer coisa que desagrada a Deus, ele passa por um processo de transformação da sua vida espiritual. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz: pois fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressurreto dentre os mortos pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Preste atenção, o batismo significa imersão. E o batismo fala na Bíblia que é um simbolismo da nossa morte. A água na cabeça, que você já viu algumas pessoas dizendo que estão sendo batizadas e tem a água jogada sobre a sua fronte, chama-se aspersão. Não é exatamente batismo, porque a palavra batismo vem do grego e o significado dela não é outro senão imersão ou submersão em água. O batismo não faz você ser um crente, mas mostra que você já o é. O batismo não salva você. Somente pela fé em Jesus Cristo é que você é salvo. O batismo é como a aliança de casamento. É o símbolo do compromisso que você já fez no seu coração. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, e isso vem por meio da fé, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por que, então, eu devo ser batizado por imersão? Bom, vou mostrar alguns casos muito importantes, muito interessantes, muito teologicamente corretos. Primeiro, Jesus foi batizado por imersão. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz: batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Segundo, todo batismo na Bíblia foi por imersão. Atos capítulo 8, versículo 38 e 39. E desceram ambos à água, Filipe o batizou, e quando saíram da água. Então, a Bíblia mostra que o batismo sempre foi feito dessa maneira. Terceiro, a palavra batizar significa submergir na água. A palavra grega baptizo significa imergir ou mergulhar na água. Então, biblicamente falando, historicamente falando, linguisticamente falando, toda a simbologia, todo o nome, tudo que envolve o batismo significa mergulhar, submergir em água e retirar essa pessoa da água. Esse é o batismo bíblico praticado pelas igrejas. E eu quero dizer para você que a melhor forma de simbolizar o sepultamento e a ressurreição. A história nos mostra que os fundadores das denominações concordavam com isso. Martinho Lutero dizia: os que são batizados devem ser totalmente imersos, como a palavra grega designa, e o mistério significa.
João Calvino disse: a palavra batizar significa imergir. É o correto que a imersão foi a prática da igreja primitiva. João Wesley disse: sepultado com ele, alude ao batismo, por imersão, de acordo com o costume da igreja primitiva. Então, o que nós podemos observar que tanto linguisticamente, simbolicamente, espiritualmente e na própria história da igreja primitiva, o batismo sempre foi feito por imersão. E quem deve ser batizado? Qualquer pessoa que tenha crido em Cristo Jesus. Atos 2:41 diz: de sorte que foram batizados que receberam a sua palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 3 diz: e creu até o próprio Simão e foi batizado. Em Atos capítulo 8, versículo 12 diz: mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então, todos que aceitam Jesus, todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, devem ser batizados. Em nossa igreja, nós esperamos que as crianças cresçam e mostrem a capacidade de discernir, de crer, de entender, para que saibam o verdadeiro significado do batismo, e aí então elas serão batizadas. Historicamente, as igrejas batistas não batizam crianças. Algumas outras igrejas praticam o batismo da confirmação. Aspergem água na cabeça da criança, numa cerimônia entendida entre um pacto entre os pais e Deus, e os pais prometem orientar a criança na fé até que ela venha à idade de fazer a sua confirmação pessoal de fé em Cristo. Esse costume começou apenas há 300 anos depois que a Bíblia foi completa. Esse costume não está relatado, não está ensinado na palavra de Deus. Por isso, nós da Igreja Brasileira Central Florida, que somos uma igreja batista, seguimos aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que é linguisticamente correto e aquilo também que é a história da igreja, desde a igreja primitiva. Isso é diferente do todo tipo de batismo sobre o qual a Bíblia fala. Este é apenas um compromisso para aqueles que creem. O batismo por imersão tem um propósito da confissão pública do seu compromisso pessoal com Cristo. Em nossa igreja, é requerido que todos os membros sejam batizados do modo como Jesus foi, mesmo que já tenham tido algum tipo de confirmação anterior. E vem uma pergunta: quando que eu devo ser batizado? Essa pergunta é muito importante. Eu devo esperar, devo fazer rápido? Quero dizer a vocês que a Bíblia diz que tão logo a gente aceite Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos ser batizados. Atos, capítulo 2, versículo 41, diz: de sorte que foram batizados que receberam a sua palavra. Em Atos, capítulo 8, 35 e diante, diz: então Filipe tomou a palavra, começando por essa escritura, anunciou Jesus, e indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então Filipe disse: é lícito se creres de todo o teu coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então desceram a água e Filipe o batizou. Que coisa fantástica. Algumas igrejas têm alguma razão para dizer água corrente ou água parada. Nós, da Igreja Brasileira Central Florida, podemos batizar você na igreja, no batistério, no lago, na piscina, no rio ou no oceano. Contanto que haja água em quantidade suficiente para a submersão, nós entendemos que esse é um batismo válido por estar sendo feito em água, porque não há nenhuma menção na Bíblia que a água deveria ser corrente. Ok? Também não há motivo para uma longa espera. Tão logo você tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deve ser batizado. Se você espera até ser perfeito, você nunca vai se sentir bom o suficiente para ser praticante de um batismo. Há algumas últimas perguntas. Eu posso ser batizado junto com a minha família? Sim. Se cada membro da sua família entende completamente o significado do batismo e cada um tiver colocado sua confiança pela fé em Cristo, nós vamos encorajar você e a sua família a ser batizados juntos,
todos ao mesmo tempo, seria uma belíssima expressão de compromisso. Entretanto, é importante destacar que o batismo é uma afirmação pessoal de fé e não uma tradição familiar. Não é sábio deixar seu batismo para depois, esperando que os outros membros da sua família aceitem a Cristo. Isso provavelmente vai deixar você sob pressão e isso não é bom para qualquer tipo de decisão. Segundo, o que você deve usar para ser batizado? Nós temos diversas opções. Existem as becas, que algumas igrejas possuem, e roupas comuns. Vai depender do local aonde você for batizado. Se for em um templo, depois do batismo, você vai precisar trocar de roupa, ir para um banheiro, se secar. Então você deve usar uma roupa que não fique transparente ao ser molhada, e aí você precisa de uma toalha e uma segunda muda de roupa. Mas, se você está sendo batizado fora da igreja, numa piscina, num rio, num lago ou no oceano, você vai continuar usando uma roupa que não fique transparente ao ser molhada, mas também você não vai ter que trocar de roupa. Você pode continuar com essa roupa molhada, porque o próprio ambiente do local aonde você for batizado vai te ajudar nesse momento a secar a sua própria roupa, ok? Então, isso é uma questão prática do batismo. Terceiro, tenho que dizer alguma coisa na hora do batismo? Grande questão. Não, apenas você vai confirmar sua fé em Cristo Jesus durante aquele momento de culto. Nós vamos explicar para as pessoas o que é o batismo e você vai esperar a sua vez próximo do local do batismo. Eu, como pastor, vou conduzir você até a água, vou submergir você e depois você, se estiver novamente dentro de um prédio, vai se enxugar, trocar de roupa e aí nós vamos entregar a você um certificado de batismo. Encorajamos você a convidar parentes e amigos para essa solenidade, que é uma coisa muito bonita e que você deve compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Bom, meus amigos, hoje nós tivemos o módulo número 3 da classe 101, o significado do batismo. Estamos aqui para responder perguntas que sejam importantes para você, basta que você entre em contato conosco e nós estaremos te ajudando a resolver essas perguntas, essas questões. Deus abençoe, até a próxima classe 101, módulo 4, aonde vamos falar sobre a celebração da ceia do Senhor. Fiquem com Deus e até a nossa próxima classe.